depositou os pergaminhos lá. É uma possibilidade, mas devemos levar em consideração a possibilidade de que outros grupos colocaram seus pergaminhos lá também. Shimon foi escavar no Monte Sião, uma parte antiga de Jerusalém. E aqui achou que pode ser uma pista vital na identificação de outros escritores do pergaminho. É uma descoberta surpreendente. Um cálice extraordinário de milhares de anos. Encontramos um cálice que tem esta altura e inscrito nas laterais da taça está um texto que acaba por ser um texto enigmático. O único lugar onde temos textos em Qumran é enigmático. E por isso há aqui uma ligação entre a taça e Qumran. O único outro lugar onde esse texto enigmático foi encontrado foi nos pergaminhos do Mar Morto. Surpreendentemente, 1/10 dos pergaminhos está escrito nesse código único. Termos um cálice de Jerusalém na região do Monte Sião, com um texto enigmático semelhante aos textos enigmáticos de Qumran, pode nos fornecer informações a respeito de quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. O cálice está sendo analisado pelo professor Stephen Fenn. Se ele conseguir decifrar o código, pode nos revelar um indício de quem escreveu alguns dos pergaminhos do Mar Morto. Foi uma descoberta maravilhosa. Ele tem nele as linhas de uma inscrição que nos diz muito sobre este cálice. Assim, esta nova tecnologia, onde podemos realmente fazer a iluminação de todos os lados diferentes de uma imagem, torna possível mover a luz ao redor da tela do computador para que possamos realmente ver todas as linhas. A nova tecnologia revela as inscrições e permite que Stephen decifre o código. No alfabeto críptico, podemos ler Aleph, Dalet, Yav, Nun, Yod, que é o nome do divino Adonai, Senhor. E a segunda palavra que nós temos aqui, que diz Shavt, Senhor, eu voltei. O cálice pertencia a um sacerdote do templo. Eles escreveram em um código secreto para manter sua enigmática comunicação com Deus exclusivamente para si. Foi compreendido como sendo um roteiro secreto utilizado pelos sacerdotes não essênios, a fim de fazer um conjunto de textos que ninguém conseguiria ler exceto eles mesmos. E o fato de termos este cálice em Jerusalém e sobre os textos em Qumran mostra que era algo de uma peça mais secreta de uma sociedade sacerdotal. A utilização desse código secreto no cálice do sacerdote e nos pergaminhos do Mar Morto sugere uma ligação entre sacerdotes judeus do Templo de Jerusalém e alguns dos manuscritos. Eu acho que muda dramaticamente a nossa compreensão dos pergaminhos do Mar Morto se os virmos como documentos produzidos por sacerdotes. Longe está a Arca da Aliança. Nós nunca vamos encontrar a Arca de Noé, o Santo Graal. Essas coisas nós nunca vamos ver. Mas nós podemos ter documentos do Templo de Jerusalém. Seria o grande tesouro do Templo de Jerusalém. Na época em que os pergaminhos foram escritos, havia grandes revoltas no sacerdócio de Jerusalém. Muitas facções estavam insatisfeitas com as influências estrangeiras, de modo que eles deixaram o templo. É muito possível ver um grupo de judeus pensando: o Templo de Jerusalém agora é corrupto, então nós vamos nos separar e vamos fazer as coisas como elas deveriam ser. Existem pessoas que sempre quiseram estar aqui, mas discordavam com o que estava acontecendo no templo. Para que não pudessem estar aqui, eles tinham que encontrar algo parecido com isso em outro lugar. Os sacerdotes dissidentes levaram seus pergaminhos consigo para o exílio. Poderiam ter ido para Qumran. Eles dedicaram uma vida de pureza e esperaram o fim dos tempos, quando Deus iria retornar, triunfar e devolvê-los para o templo. Assim, você tem um grupo separando-se do que eles entendem ser uma heresia. Eles têm suas próprias leis do ritual de pureza e eles adoram de uma maneira que Deus gosta mais deles do que de um outro grupo. E eles sentam aqui e esperam que Deus venha travar as batalhas por eles, para ganhar e para reivindicar, para provar que eles estavam certos e os outros estavam errados.
Nesta visão, alguns pergaminhos do Mar Morto são os textos dos padres dissidentes do Templo de Jerusalém. Os sacerdotes podem ter sido os essênios ou um grupo diferente de sacerdotes. Uma resposta definitiva poderia ser encontrada nas cavernas do Mar Morto? O professor Stephen Fenn acredita que a chave para finalmente compreendermos o mistério dos pergaminhos do Mar Morto está nas cavernas de Qumran, onde os pergaminhos foram encontrados. Era uma região importante onde as pessoas podiam realmente caminhar de leste a oeste sem serem vistas por vários sentinelas. Os pergaminhos foram encontrados em 11 cavernas diferentes, algumas ao lado do sítio de Qumran, outras a até 2 quilômetros de distância. Há uma grande quantidade de cavernas, mas elas têm conteúdos diferentes. Bem aqui você pode ver a viga maciça sobre a caverna 11. Aqui dentro existiam restos de pergaminhos por toda a superfície, com o solo até a cintura. Aqui e ali atrás, onde os 33 pergaminhos principais foram encontrados. Mas este era um grupo diferente de pergaminhos dos que encontramos ao sul. Aqui temos os pergaminhos que abordam questões do templo. Se esta gruta tivesse sido descoberta em primeiro lugar, ninguém jamais teria acreditado que se tratava de uma gruta essênia aqui. Sério? Porque isso não descreve uma sociedade essênia. Stephen Fenn acredita que pode haver pergaminhos nessa caverna, ao norte de Qumran, que pertenciam à seita chamada Zelotes. Seu trabalho os levou para uma conclusão surpreendente sobre quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. Na década de 1950, chegou-se à conclusão de que todas as cavernas ao longo das falésias, incluindo o local de Qumran, era uma única biblioteca, mas que se espalhava por todas estas diferentes cavernas. Depois de ter olhado para o conteúdo desses pergaminhos, achamos que já não pode ser o caso. O que temos em vez disso são cavernas diferentes com diferentes depósitos feitos por pessoas diferentes em momentos diferentes. Quem de fato escreveu os pergaminhos do Mar Morto? Não um grupo, mas diferentes grupos que existiam no judaísmo no século I. Bob Cargill tem procurado os autores dos pergaminhos do Mar Morto. Isso continua a ser controverso, mas ele acredita que encontrou a resposta. Para ele, os pergaminhos do Mar Morto não são uma coleção, mas diversas bibliotecas de diferentes grupos judaicos. Eu acho que nós aprendemos hoje que nem todos os pergaminhos do Mar Morto foram criados da mesma forma. A teoria inicial era de que um grupo escreveu todos os pergaminhos. Eu acho que podem ter sido colocados em cavernas diferentes por grupos diferentes. Os essênios podem ter escrito alguns pergaminhos, mas alguns sacerdotes também podem ter escrito outros. Pode ser que os zelotes também tenham escrito pergaminhos. E o que estamos vendo é que os pergaminhos do Mar Morto não são apenas uma biblioteca, mas realmente várias bibliotecas de vários grupos. Então, quando fazemos a pergunta, quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto? A resposta é, foram escritos por judeus, não apenas um grupo específico, mas por muitos judeus. Há um acontecimento que une o destino de todos esses grupos com todos os seus manuscritos, a Grande Revolta Judaica. Após 130 anos de ocupação romana, os judeus se levantaram em 66 d.C. Os judeus estavam cansados de serem oprimidos. Eles estavam vivendo sob a ocupação romana por tanto tempo que começaram a lutar. E os romanos não gostaram disso, então vieram e começaram a suprimir a revolta dos judeus. Os romanos não se contentaram em açoitar as pessoas, eles destruíram o templo de Jerusalém. O que você vê aqui é o que os romanos faziam. Eles destruíam as coisas, eles acabaram com uma das maiores obras arquitetônicas do mundo antigo. Eles o derrubaram. O templo se foi, e isso foi o que sobrou de Jerusalém. Este é o principal esgoto de Jerusalém, a cloaca máxima. O historiador antigo Joséfo escreveu que no fim da guerra, alguns judeus se esconderam nos canais no âmbito da cidade e finalmente escaparam por eles. O arqueólogo Ronnie Reich tem escavado Jerusalém há 40 anos.
e descobriu recentemente esgotos da época da revolta. É uma descoberta incrível que vai fazer a jornada de Bob chegar ao fim. Voltaremos a seguir com Semana da Páscoa. A seguir, Semana da Páscoa, no Nat Geo. Continuamos assistindo Semana da Páscoa, no Nat Geo. Os arqueólogos Bob Cargill e Ronnie Reich estão explorando esgotos recém-escavados, encontrados sob as ruas de Jerusalém. Escavamos aqui uma amostra restrita de uma rua pavimentada com pedras que sobe até o Monte do Templo. E pelas moedas e pela cerâmica, esta é claramente a destruição de Jerusalém no ano 70 pelos romanos. Ronnie Reich acredita que este é um dos caminhos pelos quais os judeus escaparam de Jerusalém. Este foi apenas um caminho engenhoso para escapar. Basta tomar o canal para o Vale do Cedron, e a distância é curta. Em uma noite você está no Mar Morto. Esta via de escape levava refugiados em direção ao Mar Morto. Ela poderia ter sido usada para obter pergaminhos de Jerusalém. Então, se você se salva, você pode salvar tudo que couber nesse canal. Se for importante para você, vale a pena arriscar a sua vida para levar consigo para fora da cidade. Você pode imaginar como é estar fugindo de Jerusalém durante a repressão da revolta judaica. Eles estão correndo para salvar suas vidas. Eles pegaram seus pertences valiosos, pegaram suas bíblias, eles pegaram seus pergaminhos e correram e se esconderam com os pergaminhos em cavernas, por todo o deserto da Judéia. Alguns deles talvez tenham conseguido voltar, pegar seus pergaminhos e fugir. Alguns deles não. Os romanos os perseguiram e os mataram bem aqui, na extremidade norte do Mar Morto. Os guardiões dos pergaminhos podem ter tido o mesmo destino. Seja quem for que tenha escrito os pergaminhos do Mar Morto, o que é surpreendente para mim é que esses judeus pegaram essas coisas, a palavra de Deus, e fugiram com os pergaminhos. Foi seu último ato, morrer para escondê-los, para preservá-los, para que eles estivessem seguros. Milhares de judeus foram mortos ou escravizados pelos romanos na revolta judaica. Qumran foi destruída, assim como o conjunto da costa ocidental do Mar Morto. O último reduto judaico foi a antiga fortaleza de Massada. Segundo a lenda, os zelotes se mantiveram lá por 3 anos. Os judeus fugiram para o sul, para Massada, porque sabiam que era um lugar seguro. Os romanos cercaram toda a montanha. Eles usavam os judeus capturados como escravos para construir uma muralha de terra até o topo da montanha. Os judeus em cima decidiram que preferiam morrer como homens livres do que viver como escravos dos romanos. Então decidiram fazer um pacto de suicídio coletivo. 10 homens foram sorteados e eles foram encarregados de matar, assassinar todos os outros judeus. E então um desses 10 foi escolhido e matou os 9 restantes. E houve um suicídio no fim. Assim, quando os romanos apareceram na manhã seguinte, todos estavam mortos. A história de Massada é verdadeiramente uma das maiores tragédias de todos os tempos. Quando os arqueólogos escavaram Massada, encontraram pergaminhos iguais aos encontrados nas cavernas de Qumran. A ligação dos pergaminhos do Mar Morto com Massada é que isso resolve o enigma da história dos pergaminhos do Mar Morto. Podemos ter o ato final dos devotos judeus que fugiram da perseguição romana e que tinham estes pergaminhos aqui no topo da montanha e então morreram. Mas eles deixaram os pergaminhos para trás.
É bem possível que alguns judeus tenham escondido os pergaminhos nas cavernas e outros judeus podem ter trazido os pergaminhos aqui para Masada. Portanto, isso liga os pergaminhos do Mar Morto a uma das tragédias mais épicas da história. Eu comecei pensando que os pergaminhos tinham sido escritos por um único grupo e vim a compreender que os pergaminhos foram talvez escritos por uma vasta gama de diferentes grupos judaicos. Isso me permite entender os pergaminhos como sendo documentos que falam diretamente a mim,